Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título A Depressão Requer Violetas. Estávamos semana passada conversando com a querida dirigente da nossa Casa dos Humildes, Albonize de França, e também com o querido diretor da parte mediúnica, o nosso querido amigo Amaro Carvalho, sobre o aumento que tem acontecido na frequência do tratamento de desobsessão. Chegam pessoas depauperadas com a melancolia, num estado de depressão de causar dor. Muitos chegam ali quase inativos para a vida de relação. Então, conversando com um familiar, uma pessoa muito conhecida na nossa cidade, uma pessoa de uma certa bagagem e instrução, ele perguntou, na opinião do espiritismo, né, se a depressão poderia levar alguém à morte. Eu fiquei um pouco admirado com a pergunta, porque ela já traz no seu bojo a própria resposta. Quando é um sentimento de vazio existencial, né, e que o indivíduo fica completamente entregue à inação sem interesse pela vida de relação. Mas dissemos a ele que sim, é claro que sim. O indivíduo pode sofrer um tipo de surto muito grave, negar-se à alimentação, abandonar-se totalmente ao desprezo, deixar que enfermidades parasitas que nele se encontram e muitas vezes não se manifestaram ainda tomem conta do seu organismo, produzam o depauperamento de forças e, por fim, a morte. Noutras vezes, pode levar um indivíduo ao suicídio, porque o paciente deseja libertar-se daquela situação deplorável, daquela angústia, daquele estado de morte em vida e salta no abismo para fugir. Ainda em outras situações, ele é inspirado a tomar essa atitude pelos seus inimigos desencarnados, que realizam esforço, levando ao suicídio, graças, portanto, à obsessão. Daí a importância dos tratamentos espirituais de desobsessão na casa espírita, como profilaxia da alma, sem negar em momento algum que se deixe o tratamento ordinário da psicologia ou da psiquiatria. E falando em psiquiatria, meus queridos irmãos, para arrematar essa nossa palestra de hoje, que tem como título A Depressão Requer Violetas, queremos dizer que o ser que se encontra em profunda depressão precisa de motivos para despertar, reaver a sua vida, um motivo-chave em que ele possa ser convidado a focar-se, pode ser de uma ajuda maravilhosa. Então, quero falar para vocês do grande psiquiatra dos Estados Unidos, Milton Hyland Erickson. Milton Hyland Erickson é o psiquiatra dos Estados Unidos. Foi especialista em terapia familiar sistêmica e é uma das maiores autoridades mundiais na técnica de hipnose aplicada à psicoterapia. Foi fundador e presidente da Sociedade Americana de Hipnose Clínica,
membro da Associação Americana de Psiquiatria, Associação Americana de Psicologia e da Associação Americana de Psicopatologia. Entre as contribuições de Erikson está a sua influência na programação neurolinguística, que foi baseada em parte em seus métodos de trabalho. Este grande psiquiatra americano, Milton Erickson, foi chamado certa vez para atender uma senhora que estava em estado de depressão profunda. Fazia já alguns anos. Quando ele foi vê-la, por solicitação da família, perguntou-lhe se gostaria que ele falasse a verdade, pois que era um psiquiatra, e se ela estava disposta a receber-lhe a colaboração. A senhora, com certa indiferença, concordou. Depois de alguns minutos, ele pediu-lhe licença para percorrer a sua casa. A casa era pintada em tom grisê, um tom cinzento. Tudo era muito sombrio. Mas quando ele chegou numa varanda, notou que ela cultivava violetas. Então ele percebeu que ali estava um fator que poderia despertar nela sentimentos positivos e terapêuticos. Retornando ao quarto, disse-lhe: "Notei que a senhora gosta de violetas." Ela respondeu: "Realmente é a minha única paixão." Ele conversou longamente com ela e despediu-se. Ele havia notado um acúmulo de convites e cartões sobre a mesa da sala de jantar que não haviam recebido nenhuma atenção. Veio-lhe a ideia de realizar uma terapêutica especial. Sugeriu à família que lhe mandassem novos convites e, na conversa final com a paciente, propôs-lhe que, ao ser convidada para algo e não podendo ir, mandasse ao menos um vaso de violetas que ela tanto amava, espalhando beleza e repartindo aquilo de que gostava tanto com as demais pessoas. Ela, admirada, aceitou a sugestão e, a partir dali, começou a receber muitos convites. Porque não saísse de casa e não quisesse sair, mandava os vasos de violetas, até que subitamente ela deu-se conta de que sua coleção de violetas havia terminado. Mas aí a chave da questão. Ela sentiu-se estimulada a sair de casa, a comprar novas mudas de violetas, o material para a confecção de vasos novos, e à medida que o tempo transcorria, foi se libertando da inércia, tornando-se ativa no seu mistério. Quando mais tarde desencarnou, a cidade em que morava sentiu-lhe a falta e denominou-a de a Dama das Violetas. Que história linda, meus irmãos. No caso dessa paciente do Dr. Milton Erickson, o foco, o despertar dela veio através das violetas. Mas as violetas é qualquer atividade, qualquer interesse, um ser humano, uma atividade artística, algo que possa demover a pessoa do seu mundo interior, fazendo com que ela volte a relacionar-se com o mundo exterior. Isto unido ao tratamento espiritual de desobsessão, meu Deus do céu, né? Isso aí realmente seria uma coqueluche se tal acontecesse, porque muita gente boa entrega a tristeza e a melancolia iria voltar a sorrir. Então, meus queridos amigos e irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz e de alegria, porque a vida é bela e merece ser vivida com alegria. Então, eu deixo aqui para você, alma querida, o meu beijo na alma. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Deixo aqui um abração fraterno do amigo Bruno
Tavares. Um beijo na alma.